Olá, amiguinhos! Sejam bem-vindos ao canal Primária Sud Vem e Segue-me. E na nossa aula de hoje, nós vamos estudar Doutrina e Convênios 98 a 101. E o tema da aula é Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, o tema da aula, amiguinhos, nos ensina que nós podemos ficar tranquilos, que nós podemos confiar, que nós podemos seguir a nossa vida, mesmo em meio a dificuldades, quando soubermos que Jesus Cristo está presente em nossas vidas, tá? Ele fala, e sabei que eu sou Deus. Ou seja, Jesus Cristo tem todo o poder para nos ajudar, para que nós possamos ficar com nossos corações aquietados, tá? Tranquilos. Então vamos lá entender um pouquinho mais, né, sobre essa mensagem do Salvador Jesus Cristo para nós. E eu trouxe aqui, só relembrando, tá, amiguinhos, os hinos que nós vamos cantar em setembro, tá? Com amor, com fervor, sou como uma estrela e serei valoroso. Então pede para a mamãe, pede para o pai de vocês, pede para quem estiver aí com vocês agora, para depois da nossa aula buscar no YouTube essas músicas da primária, tá? Para vocês irem decorando a letra, para vocês saberem cantar essas letras, tá bom? E que ao final do mês vocês saibam todos esses hinos. Então, esses são os hinos de setembro que nós vamos cantar na primária. Ok, então, amiguinhos, na época, tá? Em que foi dada essa revelação, os santos eles estavam passando por muitas aflições, tá? E as pessoas de onde eles estavam morando tinham medo, tá? Porque eles estavam crescendo rapidamente e as pessoas tinham medo de política, medo do modelo da religião, dos valores. De alguma forma eles estavam se sentindo amedrontados com os santos, né? Ali perto deles. E essas pessoas começaram a perseguir os membros da igreja. Foi aí que começaram assim, então, aquelas turbas, né? Que eles vieram a maltratar muitos membros da igreja. E muitos membros da igreja sofreram com isso. Muitos, né? Nessa época aqui, muitos estavam sofrendo fisicamente mesmo. Pessoas estavam pinchando o corpo deles, né? Com aquele material que faz asfalto, aquela coisa preta que faz asfalto. Quando vocês verem alguma máquina fazendo asfalto, então eles estavam jogando aquilo no corpo das pessoas e jogando penas. Então as pessoas, para tirar aquilo, doía, machucava muito, né? E dentre outros sofrimentos que eles estavam passando também. E nesses 3 versículos aqui, o Senhor pediu que aquelas pessoas, elas não precisavam temer, que o coração delas era para ser consolado e que em tudo elas deveriam dar graças. Mesmo em meio a tanta dificuldade, o Senhor pediu que em tudo fosse dado graças, ou seja, em tudo as pessoas tivessem gratidão e que as pessoas esperassem pacientemente no Senhor e que as orações deles iam chegar aos ouvidos do Senhor e que o Senhor iriam atendê-los, né? E que todas as coisas que tivessem afligido aquelas pessoas, o Senhor prometeu que reverteriam para o bem deles. Então, nesses versículos, amiguinhos, o Senhor ele nos ensina que as aflições, todas as aflições que aquelas pessoas estavam passando naquele momento, seriam para o bem deles, né? E a mesma coisa hoje. Todas as aflições que viermos a passar hoje, elas são para o nosso bem, quando nós esperarmos pacientemente no Senhor. E quando nós formos gratos por tudo que nós estivermos passando, né? Por mais difícil que seja, nós precisamos render graças ao Senhor em tudo. E em todas as nossas dificuldades, nós precisamos lembrar dessa promessa do Senhor. O Senhor vai reverter todas essas dificuldades, aflições, dores, perseguições, tudo isso vai ser revertido para o nosso bem.
ok? Então tem aqui 2 amiguinhos tristes, mas o Senhor falou, tá? Que tudo que estiver afligindo o seu coração vai ser revertido para o vosso bem. Lembrem disso. E algo muito importante que Jesus Cristo nos ensinou, amiguinhos, é que nós precisamos perdoar as pessoas que são rudes com a gente. Então tem aqui os amiguinhos, tá? Triste porque esse aqui tá maltratando eles, tá? Então, o Senhor, ele quer que nós perdoemos todas as pessoas que são rudes com a gente. E o Senhor pediu, naquela época, tá, que os santos que estavam sendo perseguidos lá no condado de Jackson fizessem exatamente isso, tá? Perdoassem aqueles que os haviam prejudicado, seja maltratado com palavras, fisicamente. Era para que aqueles membros da igreja perdoassem essas pessoas. E hoje o mandamento continua para nós também. Nós precisamos perdoar a todas as pessoas que nos maltratam, né? Todas as pessoas que fazem alguma maldade com a gente. Mas algo muito importante, amiguinhos, que eu queria falar para vocês, é que se alguém, em algum momento, fizer algo de ruim para vocês, machucar vocês de alguma forma, vocês devem contar a um adulto de confiança. Contar para sua mãe, contar para o seu pai, tá? Se alguém te maltratar, conte para essa pessoa. Mesmo que alguém te falar, se você contar, eu vou fazer algo pior. Não pode, tá? Confia naquela pessoa que você mais, a pessoa que mais cuida de você e conta para ela o que aconteceu, tá bom? É nossa responsabilidade como adultos, né, cuidar dos filhos, tá? Cuidar dos que estão sob nossa responsabilidade. Então, nós precisamos perdoar as pessoas. Mas quem fez mal para vocês, tá? Se algum dia acontecer de alguém fizer mal para vocês, conta para seu pai ou para sua mãe, tá bom? Tenha confiança e conta. Mesmo que a pessoa te ameaçar, você conta assim mesmo para seu pai e para sua mãe, porque eles vão saber como cuidar de vocês, como proteger e o que deve ser feito, tá bom? Conta nome, conta quem fez o que, quem falou o que para vocês. Combinado, amiguinhos? Algo muito importante é Jesus Cristo, amiguinhos, ele está aqui com as crianças, né? E de todos os grupos de pessoas que Jesus Cristo estava ali presente ensinando, ele tinha um amor muito especial pelas crianças. Ele lhes dava atenção mesmo quando isso não era conveniente, né? Jesus Cristo ele convidou as pessoas a receber uma bênção. Ele condenou quem maltratava as crianças. Ele ensinou que precisamos nos tornar mais como as crianças para entrar no reino dos céus. Então, as crianças é o grupo mais importante para o Salvador Jesus Cristo, tá? E depois da ressurreição, ele disse, né, aos nefitas, olhai para vossas criancinhas. Está lá em 3º Néfio. E quando o Senhor ele fala, tá? Essa frase, olhai para vossas criancinhas, os céus eles se abriram e anjos protetores desceram e fizeram um círculo em volta das crianças, rodeando elas, né, e protegendo elas ali. Pede para seu pai e para sua mãe ler para você, tá lá em 3º Néfio 17, 23 e o 24. E eu queria uma atenção especial para essa frase, olhai para vossas criancinhas. Quando Jesus Cristo ele pede para olhar para vossas criancinhas, ele está pedindo para que tenhamos cuidado. Olha aqui o sinalzinho que eu coloquei aqui de atenção, né? Ele quer que nós tenhamos cuidado com as crianças. Então, pai, mãe, responsáveis pelas crianças. O Senhor ele quer que esse grupo tenha a maior importância, tá? Ele quer que nós olhamos para as crianças, que nós tenhamos mais cuidado. E algumas coisas que nós estivermos fazendo hoje, se não estiver de concordância para que as nossas crianças tenham mais cuidado, nós precisamos mudar. Nós precisamos dar a atenção devida. Tá? Nós precisamos ensinar essas crianças sobre o Evangelho de Jesus Cristo, apoiar para que eles estejam, né, participantes das atividades, dos ensinamentos, né, de Jesus Cristo, seja no lar, seja na igreja. Nós precisamos cuidar mais dessas crianças. Tá? O mundo não está fácil, né? O nosso cuidado é
é a âncora que essas crianças precisam, estar firmes, né? Para que não afundem num mundo tão difícil. E a nossa responsabilidade, então, é cuidar dessas crianças e ensinar. Lá em João 8,12, Jesus Cristo ele disse o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus Cristo ele sempre ensinou, sempre amou e sempre defendeu as crianças. Presidente Oaks, ele ensinou que as crianças elas precisam de outros que falem por elas. Primeiramente, ela precisa de alguém que fale por elas, né? E precisa também de outros que tomem decisão e que coloquem o bem-estar delas acima dos interesses egoístas dos adultos. Então, a responsabilidade dos líderes, primeiramente a responsabilidade dos pais, é claro, né? É essa, tá? Para que nós possamos ser a voz das crianças, para que nós possamos ensiná-las a tomar decisões, para que nós possamos colocar o bem-estar delas acima dos demais interesses egoístas que existe no mundo hoje. Então, Jesus Cristo é o nosso exemplo, sempre. Sempre ele ensinou, sempre ele amou e sempre ele defendeu as crianças. E fica aí a nossa responsabilidade como adultos. E em Doutrina e Convênios, então, né, nós aprendemos, o Senhor ele estava, o Elder John Murdock, ele havia perdido a esposa dele e os filhos deles estavam órfãos da mãe. Tá? E o Senhor havia designado, havia chamado, né, John Murdock a servir como missionário. Ele já estava servindo, né? E quando os filhos ficaram órfãos da mãe, ele estava servindo. E eu gosto dessa escritura, tá? E nos ensina algo muito importante. O Senhor havia convidado John Murdock para proclamar o evangelho eterno a seus habitantes. Em meio a essas dificuldades que nós falamos anteriormente, né? O povo estava hostil, o povo estava muito amedrontado com os santos e diante disso eles estavam fazendo os santos sofrerem. Tá? A atitude deles foi de fazer as pessoas sofrerem. Em meio a isso tudo, o Senhor pede para John Murdock ir lá e ensinar essas pessoas. E uma promessa que o Senhor dá a John Murdock é que quem o recebesse, receberia a ele. Tá? E que ele teria poder para declarar a palavra de Cristo em demonstração do meu Santo Espírito. Algo muito importante aqui, então, amiguinhos, é que os missionários, eles são representantes de Jesus Cristo. E quem recebe os missionários recebe a Cristo. Os missionários têm o poder de Cristo para proclamar o evangelho dele a todas as nações. Então, agora os missionários estão começando, né, de pouquinho, as autorizações para retornar o trabalho missionário ali presencial com as pessoas na rua, né, indo visitar nas casas. Na Missão Goiânia, recente foi autorizado, né, que os missionários já podem almoçar na casa dos membros. Então, a partir dessas próximas semanas, os membros já podem novamente dar almoço aos missionários aqui na Missão Goiânia. E isso é uma grande bênção. Receber os missionários na minha casa sempre foi um privilégio, né? Muito grande. Eu vejo exatamente como isso aqui, é como se estivesse recebendo Jesus Cristo, como se Cristo estivesse adentrando na minha casa e eu pudesse dar para ele um copo de água, um copo de suco, dar uma bolacha, dar um bolo. Eu sempre quis dar alguma coisa para os missionários comerem, porque é como se eu estivesse recebendo a Cristo, porque eles são os representantes de Cristo. Então, cuidem bem dos missionários, tá? À medida que vocês puderem, em seus lares, receberem os missionários, lembra disso. Quando o missionário adentrar em suas casas, amiguinhos, pensa, opa, Jesus Cristo está entrando aqui. Nós precisamos ter um respeito muito grande com os missionários, né? Bem como ter um cuidado especial com eles. E para terminarmos, Jesus Cristo, tá? Ele ensinou algo muito importante
a Sidney e o profeta Joseph. Ele ensinou que enquanto eles estivessem aí pregando o evangelho, as famílias deles estariam bem, tá? E que ele estaria cuidando dessas famílias e que nele estaria todo o poder. Recentemente, um jovem da minha estaca, já com a designação dele de chamado missionário, veio a passar por uma dificuldade muito grande. A mãezinha dele veio a falecer. E o pai ficou então cuidando das crianças, né? E o coração daquele jovem, ele compartilhou nas mídias sociais um testemunho tão lindo, né? Sobre a importância do conhecimento do evangelho. Que ele sabia que a mãe está bem e que a família dele ficaria bem, né? Porque eles estão ancorados no evangelho. E esse jovem, ele já está no campo, ele está servindo, tá? A perda da mãe não atrapalhou a decisão dele de servir ao Senhor como missionário de tempo integral. Ele está servindo. Eu pude ser professora desse jovem no seminário há muitos anos atrás, há alguns anos atrás. E eu fico muito feliz dele estar servindo ao Senhor, tá? O Vinícius vai ser muito abençoado e a família dele está sendo muito bem abençoada pelo Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. Porque a promessa está aqui em Doutrina e Convênio 100, versículo 1, vossa família está bem. E eu sei que o Senhor cuida de cada família dos missionários, tá? Eu sei que é uma bênção enquanto os missionários estão servindo para suas famílias, para suas estacas, a todos a quem tiveram contato com aquele jovem, e bem como a todos que virão a ter contato. Em Doutrina e Convênio 100, versículo 4, outra promessa que o Senhor dá é que Ele escolhe o caminho para qual esses missionários precisam ir. Tá? O Senhor permite que eles vão a determinado lugar. Quando os missionários sentem que eles precisam ir a determinado lugar, amiguinhos, bater naquela casa, é o Senhor quem permite, tá? Para a salvação das almas dos homens. Outra coisa muito importante é que tudo que os missionários ensinam é declarado em nome de Cristo, tá? Com solenidade de coração e com espírito de mansidão em tudo. Essa paz, por isso que a gente sente essa paz quando os missionários nos aproximam de nós, né? Eles visitam nossos lares, quando eles nos encontram na rua, é uma paz que a gente sente, porque é como se estivesse recebendo a Cristo, porque eles declaram tudo em nome de Cristo. Tá? E o Senhor, Ele dá poder para que os missionários tenham um vigoroso testemunho. E o Senhor, Ele dá esse poder para que eles sejam vigorosos em explicar as Escrituras para as pessoas. E quando eles abrem as Escrituras para explicar, eles falam com tanto poder. É impressionante como jovens, né, de 19 anos, jovens de 18 anos, têm um poder tão grande para ensinar as Escrituras. Mesmo que eles nunca tenham frequentado, mesmo que eles sejam novos na igreja, nunca tenham enfrentado salas de instituto e de seminário, mas nesse momento em que eles estão servindo ao Senhor, eles têm esse grande poder do Senhor, porque eles são comissionados por Cristo a ensinar o Evangelho para as pessoas. E eles têm sim um vigoroso, eu gosto muito dessa palavra, um vigoroso testemunho. Eles têm um vigoroso poder para explicar as Escrituras para as pessoas, para que eles sejam um porta-voz de Cristo, para que todas as pessoas conheçam, né, a verdade das Escrituras e a verdade das coisas relativas ao reino de Deus na Terra. Gostei muito dessa aula de hoje, amiguinhos. E para terminar, tem uma gravura aí no Vem Segue-me da primária que nos traz isso aqui, tá? Para a gente pensar em Jesus Cristo, que nós pensando nele nós teremos paz. Quando nós pensamos em Cristo, Cristo nos traz paz. Eu gostaria que cada um fizesse um desenho, tá? Lembrando que Cristo, Ele criou o mundo, que Ele nos ama, Ele perdoa os pecados das pessoas, Ele está sempre ao nosso lado, que um dia Ele voltará
e que ele ressuscitou. Então, escolhe um desses aqui. Caso você tenha condição para imprimir essa folha na sua casa, imprime e colore todas esse conhecimento sobre Cristo aqui, tá? Para aumentar seu conhecimento sobre ele. Se você não tiver como imprimir essa folha aqui, só faz um desenho, tá bom? Pega uma folha de sulfite branquinha aí e começa a desenhar um dos temas que você mais gostou. Coloca aí, Cristo, ele nos ama, tá? Que Cristo está sempre ao seu lado, ao nosso lado, tá bom? Faz um desenho desse aqui. Se você quiser compartilhar aí pra gente nos comentários o que você mais gostou, fico muito feliz por isso, tá? E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, tá? E que vocês possam deixar um joinha aí nessa aula se vocês gostaram e se inscrever em nosso canal. Esse material vai estar disponível no grupo do Facebook, tá? E desejo uma boa semana para vocês. Um abraço, amiguinhos, e até a próxima. Tchauzinho!